sairemos da nossa maçã enrugada para chegar na tomografia sísmica, na dupla subducção que a Luísa quis lá. A Nádia está aí também, né? A Nádia também gosta de dupla subducção. Né, Nádia? Bom, beleza, bom ver vocês. Turma, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiser alguma curiosidade, quiser perguntar, é só me parar aqui, tá? Então, vamos passar por essa evolução do conhecimento científico, ver as primeiras teorias, não vou demorar muito nisso. Vamos falar sobre o processo de mudança de paradigma, né, desde a teoria da deriva continental, passar para a teoria da tectônica de placas em si, como ela foi concebida, e depois eu vou falar sobre esse ponto, que quem foi meu aluno aqui já me ouviu falando sobre isso bastante. Eu falo desde o Sistema Terra já agora, né, que eu dou o Sistema Terra, mas a gente discute isso bastante em geodinâmica lá na disciplina da pós, sobre o que seria, então, o motor da tectônica de placas. E no final eu vou colocar 3 exemplos de curiosidade da Terra, né, da dinâmica da Terra no nosso planetinha. São regiões que eu acho super interessantes. Bom, para quem não ouviu eu falando, o foco aqui eu montei para conversar mais com a turma do primeiro ano, então está bem básico aqui, mas eu acho que está aberto também para a gente discutir e conversar, se quiser aprofundar em alguma coisa. Bom, se a gente for começar a pensar de onde surgiu, então, os primeiros pesquisadores ou pensadores sobre a dinâmica da Terra, né, ou a tectônica, a gente, com uma visão bem eurocentrista, né, pensando só na Europa, principalmente, a gente remete lá aos filósofos gregos pré-socráticos, que começaram a ter uma racionalidade, pensar não com viés de Deus e coisas desse tipo, mas com uma visão mais racional, né, os atomistas, que estavam começando a querer entender a matéria. Depois a gente tem um salto na evolução do conhecimento, quando a gente vai para a parte prática da mineração, no final da Idade Média. Então, aí é uma evolução do conhecimento baseado principalmente na observação das rochas, das estruturas e das rochas diferentes, para, na Revolução Intelectual, no Renascimento, já no século XVI e XVII, então a gente tem toda a revolução e a construção do método científico em si, né, a organização do método científico. Então a gente tem mais um salto do conhecimento científico em tectônica, na dinâmica interna. Então, os primeiros pesquisadores que começaram a pensar como funcionava a Terra como um ente de matéria, a gente pode pensar aí na passagem do Renascimento para o Iluminismo, e a gente tem a analogia do Giordano Bruno, no século XVI, da Terra funcionando como uma maçã enrugada. Então, já se tinha uma ideia de que a Terra teria se formado na formação do sistema solar, ou na formação dela, ela seria uma bola incandescente, né, um corpo esférico incandescente, e que essa temperatura ela estaria, então, se perdendo, ou aquele corpo, então, estaria secularmente se resfriando. E quando no caso da maçã, ela está sendo desidratada, né? Mas quando a maioria dos materiais, quando você resfria ele contrai. Então, essa foi uma analogia interessante do Giordano Bruno, de vincular, então, a contração terrestre, né, a evolução térmica inteira dela, com a formação de montanhas na sua casquinha. E o Descartes, no século XVII, então, propõe esse modelinho da Terra em camadas, né, com essas camadas com propriedades físicas distintas, e que a contração dessas camadas com propriedades distintas aí formariam, então, cadeias de montanha nessa camadinha superior aí da parte mais sólida da Terra, formando as montanhas. Então, a evolução do conhecimento científico
de dinâmica da Terra, ela está vinculada também a tentar entender as montanhas, né, a formação das cadeias de montanhas, né, que são coisas que são bastante interessantes e bonitas na superfície da Terra. Então, além da contração terrestre, né, do século XVII e XVIII, ela era bastante aceita, ou uma teoria que fazia muito sentido para os pesquisadores na época e para as pesquisadoras, né? Então, principalmente os pesquisadores nessa época não deixavam as mulheres trabalharem muito em ciência, né? Mas o James Hutton, então, é considerado o pai da geologia moderna. Então, no século XVIII, ele desenvolve, na verdade, ele começa a questionar a ideia de que todas as rochas eram formadas por sedimentação, todos os processos geológicos modernos ou atuais eram só relacionados à sedimentação nos oceanos, e que todas as rochas cristalinas, metamórficas e ígneas teriam sido formadas primordialmente na Terra. Então, James Hutton, observando algumas rochas lá na Escócia, principalmente, ele viu que algumas rochas cristalinas, elas cortavam, intrudiam rochas sedimentares, né? E aí ele viu as discordâncias sedimentares angulares bonitas que tem lá nos Highlands escoceses, e também essas relações de corte, de intrusão de magma nas rochas sedimentares. Então, ele monta essa teoria do plutonismo, que existia, então, nessa terra em contração, expansão local de volume, isso observando as rochas. E também, na mesma linha de observação da natureza, o Sossuet aí, o Horácio Benedito Sossuet, ele liderou várias expedições de perfis nos Alpes, observando as rochas, coletando rochas e descrevendo muitas das rochas. Ele foi o cara que descreveu o primeiro eclogito, e eclogito é uma rocha muito bonita, rosa e verde, né, formada só de granada e piroxênio jadeítico, um facita. Essa facita ela é verde, e ele deu esse nome de eclogito como se esses minerais tivessem feitos um para o outro, né, que seria a combinação perfeita. Esse é o nome do eclogito. E o Senghor, numa revisão dessa história de evolução do conhecimento, ele associa ao Sossuet o insight, ou a visão de que as cadeias de montanhas poderiam nos mostrar muito sobre a importância, né, da evolução dinâmica da parte interna da Terra. Bom, então, sempre o conhecimento científico da geodinâmica interna está vinculado, então, com a formação das montanhas, mas o conceito de orogênese ele veio surgir apenas no final do século XIX, né? O Gilbert, o trabalho dele é colocado como o primeiro cara a falar de orogênese como processo de formação de montanha, né? Vinculado à deformação da capinha da Terra, ou da crosta da Terra, né? E ele então, relaciona orogênese com formação de montanha, e conceitua um outro termo de epirogênese para a formação de coisas mais amplas, platôs, assoalho oceânico e bacias continentais, né? São nomes que a gente usa até hoje, mas então o Gilbert, para a maioria dos pesquisadores, foi um dos primeiros caras a usar esse nome de orogênese para o processo de formação de montanha. E epirogênese para o processo de formação de continente, coisas mais amplas, de alto comprimento de onda. Mas o Senghor, essa é uma visão Gilbert dos Estados Unidos, estadunidense, e o Senghor diz que tem um alemão lá, o Boé, que já falavam antes, ou já escrevia antes do Gilbert, orogênese, ou orogenia aí, como um processo estrutural tectônico que gerava relevo como subproduto, certo? Então, o relevo montanhoso seria um subproduto de uma deformação ou um processo tectônico vinculado à dinâmica interna da Terra. Bom, nos meados do século XIX, século XX, a gente tinha a teoria da contração termal bem estabelecida, mas com duas escolas diferentes, e escolas, uma europeia e uma escola nos Estados Unidos, que viam a teoria da contração termal
pelo âmbito das cadeias de montanha que eles estudavam. Então, os Us, lá na Europa, era o líder dessa parte, dessa linha da teoria da contração termal, que falava sobre a contínua mudança entre oceano e continente, isso com base no que ele observava nos Alpes, né? Então, a gente tinha fósseis marinhos nas montanhas e coisas desse tipo, e também vários fósseis parecidos ou fósseis equivalentes em continentes distantes. Então, a teoria da contração termal dos Us, né, e da turma lá da Europa, ela contemplava, então, a existência de pontes ou plataformas continentais, que eles chamavam de land bridges, que isso deu origem ao nome que a gente usa até hoje, do continente Gondwana. Então, o Gondwana Land estaria vinculado a essa observação da evolução ou das rochas que existiam nos Alpes. E o James Dana era o líder principal lá, que vinculava as observações nas montanhas dos Apalaches, no leste dos Estados Unidos. Então, nessa visão, nos Apalaches, o que se observava das rochas lá colocava uma ideia de contração termal na teoria da permanência. Então, os oceanos e os continentes seriam feições permanentes e primordiais, e a deformação e deposição da maioria das sequências sedimentares seriam, então, na transição entre oceano e continente. Então, dessas duas linhas de pensamento da teoria da contração termal, surgiu, então, a teoria do geossinclinal, que perdurou aí até a década de 70 do século passado, e com também essas duas linhas, e essas linhas vinculadas, então, formação de bacia, e a bacia estava diretamente vinculada ao orógeno, lá com Emily Hogg, nos Alpes, as bacias geossinclinais seriam bacias entre duas áreas continentais, formadas por sedimentos de ambientes profundos, e o James Hall e o James Dana seriam, então, bacias marginais, porque está vinculado com a evolução dos Apalaches, e sedimentos de ambientes rasos. Então, no final do século XIX, início do século XX, a gente tem diversas revoluções na ciência, né, não só na geologia, mas principalmente na área da física, e na área da física, a revolução principal no início do século XX foi a descoberta da radioatividade. Então, com a descoberta da radioatividade, a turma que estudava lá, a turma no Reino Unido, tinha um dos caras que era mais naturalista, que trabalhava com as rochas, que era o John Joly. O John Joly participou dessa descoberta, e ele viu que existiam evidências de que esses elementos radioativos estavam presentes nas rochas, estavam presentes nesses, por exemplo, esses halos pleocróicos. Ele viu halos pleocróicos nas biotitas, e então, com isso, ele confirmou que existiam elementos radioativos nas rochas, e isso traria uma dificuldade grande, um problema grande para a teoria da contração termal, porque a gente tem uma fonte adicional de temperatura. Então, não daquela temperatura da formação da Terra. Outra revolução, né, que iria contra a teoria da contração termal é a descoberta ou a interpretação com um mapeamento geológico, de movimentações de nappes por dezenas ou centenas de quilômetros de deformação e transporte nessas estruturas. Então, deformação e encurtamento de centenas de quilômetros não era compatível com os cálculos vinculados à teoria da contração termal. E também começou-se a fazer medidas gravimétricas, né, com o desenvolvimento da geodésia, o entendimento da isostasia, também começou a se questionar a ideia das pontes continentais ou a permutabilidade de continente e oceano da linha de pensamento dos Us e do Hogg, vinculado ao Gondwana Land e às pontes continentais. Então, no começo do século XX, a gente tem diversas linhas científicas colocando em xeque a teoria da contração termal. E, nesse sentido, e nesse mesmo período, começam a surgir diversos autores que estão questionando, então, o funcionamento da Terra
baseada na contração termal, e começam a desenvolver o que a gente chama de teoria da deriva continental, certo? Nomes como Alfred Wegener, que é o mais famoso, Reginald Daly é famoso também, mas não tanto aqui para a gente, John Joly, Arthur Holmes é famoso, Dr. é um sul-africano, Otto Ampfer é um austríaco, e vários outros pesquisadores já estavam pensando em coisas vinculadas ou parecidas com o que é chamado hoje de teoria da deriva continental. Então, Wegener foi um dos caras que conseguiu colocar várias evidências no mesmo esquema ou num artigo e organizou um supercontinente, o mais novo supercontinente do Pangeia do Wegener, só relacionando as evidências que ele tinha, geológicas, paleontológicas, as outras que a gente viu, e o desenho do Pangeia do Wegener é muito parecido com o Pangeia que a gente aceita atualmente. Deixa eu ver, vocês estão vendo a minha setinha, né? Então, o trabalho do Wegener foi um trabalho brilhante mesmo, de compilação e agregação de várias evidências. Então, dentro dessas evidências, o que a gente tem publicado póstumo, o livro em 51, do The Origin of Continents and Oceans. As evidências principais que ele usava eram o contorno dos continentes, correlação geológica continental entre os continentes, a correlação dos registros glaciogênicos, paleontologia e cadeias contínuas de montanhas. Estava pipocando várias coisas legais e diferentes nessa época, e ele aglutinou todas essas coisas. Então, a ideia de juntar África e América do Sul não era dessa época, do começo do século XX, já no século XIX, meados do século XIX, o Pellegrini Snyder já montou uma ideia aí de juntar as Américas com Europa e África, só com relação ao contorno dos continentes. O Dr. Yo fez esse mapa de correlação de unidades gondwânicas e pré-gondwânicas, que é muito bonito, um trabalho para a época maravilhoso. Então, ele visitou, inclusive, o Brasil para checar essas correlações aqui, então um trabalho bastante interessante. E as glaciações do Carbonífero e Permiano, elas são muito difíceis de explicar se os continentes ficarem na posição que está, e quando a gente junta eles, faz bem coerente com todas as direções de transporte das geleiras e a organização dessa calota glacial inteira. Quando a gente junta os continentes, fica muito mais fácil de explicar. E aí a gente tem as evidências paleontológicas, que vocês sabem, conhecem os mesossaurídeos, né, que a gente tem informação no Permiano, no Irati, aqui na Bacia do Paraná, e a gente tem também correspondente com lá. Esse bichinho aqui, ele era um bichinho que podia nadar um pouquinho, provavelmente, né, mas dificilmente ele nadaria, atravessaria a dorsal toda lá, nadaria daqui da América do Sul e atravessaria o Atlântico. Além dele, que o Mesossaurídeo é o mais famoso aqui pra gente, que está pertinho da gente, mas tem vários outros répteis triássicos, tal, né, que são terrestres, então os caras dificilmente poderiam nadar e cruzar esses continentes. E o Taylor foi super desacreditado por esse trabalho, mas ele pensava, só olhando a continuidade das cadeias de montanhas, isso no comecinho do século XX, que existia uma força que estava mexendo a crosta, a crosta em geral, os continentes, das calotas dos polos para o Equador. Então, ele já estava pensando em movimentação dessas massas continentais. Bom, existe um livro da Oreskes, Naomi Oreskes, de 2002, que é muito bom, que o nome dele é The Rejection of Continental Drift. E o que é legal nesse livro, nesse resgate, ele traz todo esse apanhado histórico, né, muito mais detalhado do que eu estou falando aqui para vocês, mas que uma das coisas que nos falam com frequência, né, é que a teoria da deriva continental ela foi rejeitada porque não existia um mecanismo causador. E aí, por surpresa, quando eu comecei a estudar, é que eu achei diversos mecanismos causadores ou
possibilidade de mecanismos causadores para explicar a deriva continental. E a Naomi Oreskes, que é historiadora e geocientista, ela chega à conclusão que essa rejeição ela foi muito mais epistemológica e metodológica e com muito mais argumento de dominância mesmo, do que de verdade com falta de possibilidade de mecanismo causador. Então, aqui eu coloquei só uns exemplos, que eu gosto muito desse exemplo do Reginald Daly, que ele coloca como escorregamento gravitacional, então ele usa as forças gravitacionais para mexer as placas ou para deformar os geossinclinais, né? Mas ele relaciona também uma ideia de reologia, de um substrato vítreo, né, com viscosidade mais baixa, e que isso permitiria, então, que essa crosta, ou essa litosfera, tivesse movimentação. Inclusive, ele vincula aqui fusão e expansão dessas coisas para formar, inclusive, platôs continentais, que é uma coisa bem legal. E aqui, uma dos motores mais conhecidos e mais divulgados, uma possibilidade de explicar a deriva continental, é do Arthur Holmes, que também era daquela turma de físicos lá, participou também, estava junto ali com a turma que descobriu a radioatividade, estava naquela turma toda de físicos, e ele tinha um modelo com bastante conta, né, para a época, funcionava muito bem, que um fluxo de convecção mantélica da astenosfera poderia, então, movimentar esses continentes, ou esses oceanos, né, essas placas, como ele pensava aqui, tanto ascendentemente, alguns fluxos ascendentes, né, e também com formação onde esses fluxos eles eram convergentes, formação de eclogito, e essas coisas desceriam, tá? Então, é uma ideia já de tectônica de placas bastante refinada, no começo do século XX, que foi ignorada. E aí, na Segunda Guerra, a gente tem o boom do conhecimento do fundo oceânico, com batimetria e magnetometria, e que culminou na mudança de paradigma que a gente conhece hoje, a teoria unificadora das geociências, que é a teoria da tectônica de placas. Então, esse Maurice Ewing, aí, conhecido como Doc, era um dos comandantes lá, que lideravam todas as expedições com os barcos da Marinha dos Estados Unidos, e uma das coisas interessantes dele é que em todas as missões da Segunda Guerra, de mapeamento de submarino, alemão, russo, na verdade, né, tudo isso, entre uma missão e outra, ele deixava todos os batímetros e magnetômetros ligados. Então, ele fez uma varredura no assoalho oceânico, né, entre as missões, que permitiu um conhecimento muito grande, principalmente do Atlântico e partes do Pacífico também. E aqui a gente tem uma pesquisadora, mulher, que geralmente é omitida, dos palcos aí dos revolucionários, e ela é uma revolucionária da tecnologia de placas, que é a Mary Tapp, que foi responsável por integrar todos esses dados e organizar, então, essa visão que a gente tem hoje da cadeia mesoceânica, principalmente a delimitação dela bonitona no Oceano Atlântico, na Mesoatlântica. Ela ficava no escritório, não deixavam ela ir para as expedições, né, e ela, então, foi a responsável por compilar todos esses dados, que não deve ter sido uma tarefa fácil. Então, a gente tem a visão do assoalho oceânico como a gente tem hoje, graças a essa turma toda, né, hoje a gente consegue ver todas essas feições lineares aqui dessas montanhas submarinas, que até a Segunda Guerra Mundial a gente não tinha ideia que isso acontecia. E essa visão super interessante dessa cadeia montanhosa no meio do oceano, simétrica, e como a gente explica isso, né? Então, o Harry Hess foi um dos caras que
que conceituou o espalhamento do fundo oceânico, o seafloor spreading, e ele usa, então, as células de convecção do Holmes para explicar, então, tanto as zonas de formação, ou zonas da cadeia mesoceânica, né, de divergência dessas células de convecção, como também, mais quentes, como as zonas de descendência desse material, que vai se resfriar, onde seriam as zonas de trincheira. Então, com base na batimetria que se conheceu nessa época, ele fez essa proposta. E Robert Yates, que era um outro pesquisador também da Marinha dos Estados Unidos, que foi o cara que pensou que aqui na Mesoceânica seria formação de crosta oceânica, certo? Por erupções basálticas submarinas. No modelo do Hess, aqui era tudo manto, certo? E o continente estaria em cima do manto. Isso que é interessante, que no livro do Wegener, a história dele é que o continente se mexia ou se movimentava por cima do manto, certo? O manto também teria uma geologia diferente, né? Menos viscosa, e aí o continente, então, poderia flutuar em cima dele. E o Hess usa coisas parecidas com a proposta do Arthur Holmes. E aí, o que é muito legal, depois desses dados todos, é que em 63, o Cox, nesse paper aí, trabalhando com basaltos continentais, lá na Califórnia, basaltos cenozoicos, ele viu que existia inversões magnéticas nesse espesso pacote. Então, estudando as rochas no continente, ele viu que existiam inversões magnéticas nesses basaltos, certo? Numa sequência contínua de derrame. E aí, os geofísicos que estavam trabalhando com esses dados magnéticos do fundo oceânico tinham uma hipótese para testar se aquela ideia do Hess era verdadeira, ou era correta, ou não. Então, se existiam inversões magnéticas, conforme você vai tendo erupções vulcânicas, se a gente tem um padrão de espalhamento oceânico, né, a gente esperaria, então, ver um padrão magnético zebrado, né, dessa expansão oceânica. Então, isso é muito legal, porque é uma observação, e a gente usa essa observação para testar uma hipótese, um modelo. E essa hipótese ela foi testada em vários lugares, um dos lugares aqui perto da Islândia, que o Vine foi um dos primeiros que publicou, sobre uma nova evidência de que essa ideia do espalhamento do fundo oceânico era compatível com os dados magnéticos que eles estavam obtendo, né? Então, nesse momento, a gente tinha divergência de placas, né, produção de placa, e nas nossas trincheiras a gente teria destruição de placa, a placa estaria descendo, subductando. Então, o professor Tuzo Wilson, em 65, chega com o último elemento que precisava para organizar o movimento dessas placas num globo, né, em 3 dimensões, que são as falhas transformes ou transformantes, seriam os limites que são conservadores, que nem destroem nem produzem crosta. Nesse mesmo tempo, eles estavam testando essas coisas todas de limites de placa e como a gente poderia explicar essas feições que a gente estava observando, e esse é um trabalho clássico do Isaacs, com uma compilação dos epicentros da década de 60 do século 20, e ele viu que havia uma concentração muito grande nessas feições de batimetria bastante profunda, né, das trincheiras, né, em todos os círculos, no Círculo de Fogo aqui, Circumpacífico, e também uma concentração grande naquelas cadeias de montanhas que a gente estava vendo, marinhas, né. Então, esse deu o panorama geral para o Morgan dividir a crosta em 13 placas, né, e o que o Morgan e que outros autores fizeram também, nessa época, para dar o controle geométrico de blocos rígidos em uma esfera, eles usaram 2 pressupostos básicos, um que a placa tectônica
não são placas rígidas, com deformação ocorrendo apenas em suas bordas, então a deformação seria só na borda, e outro que os limites de placa seriam definidos por faixas estreitas. Eles, se você lê o trabalho do Morgan, por exemplo, eles deixam claro que isso é uma simplificação e essa premissa ela é utilizada para dar rigor matemático ao modelo, porque eles estavam tentando mudar um paradigma e provar que a Terra, ou a parte superior da Terra, é formada de diversas placas que se moviam independentemente. Então, esse aqui é o esquema que a gente tem do final do século XX, que orogênese, então, seria um termo coletivo para processos convergentes em limites de placa, usando aquela premissa que a deformação ocorreria apenas nas bordas, porque as placas seriam corpos rígidos, certo? Sem deformação. E aí, a gente entra aqui, eu falei que eu não ia falar sobre intracontinental, mas eu vou falar rapidamente aqui, que hoje a gente sabe que além dos orógenos colisionais ou acrecionários, o colisional é quando você tem consumo de oceano e depois colide duas placas ou duas litosferas continentais. Acrecionário, a gente tem subducção de litosfera oceânica, embaixo de litosfera oceânica ou em litosfera continental, como é os Andes hoje, formando, tendo um tempo grande de acreção de material, principalmente juvenil e retrabalhamento crustal. E um terceiro tipo, que o Caude chama de intracratônico, eu não gosto de intracontinental, que seria um termo de deformação, principalmente do continente, sem subducção de litosfera oceânica. Então, só para mostrar para vocês aqui, no esqueminha do Caude, ele só fala dos orógenos colisionais e do cordilheirano, né, acrecionário, mas não fala do orógeno intracontinental, mostrando que ele não está dando pouca importância para os orógenos intracontinentais, mas ele tem uma área no globo bastante grande de orógenos modernos também, comparáveis aos outros dois tipos de orógenos. Bom, tudo que eu ia falar sobre orogenia intracontinental é isso, e aí a gente vê, ainda no final do século XX, algumas reflexões da simplificação das premissas do início da tectônica de placas. Então, nesse paper do Gordon, em 1998, no finalzinho do século XX, ele bate o martelo que a rigidez das placas é uma aproximação útil, embora incerta. E ele acunha o conceito de limite difuso de placa, que seriam limites entre placas rígidas que possuem uma velocidade ou deformação, deformam menos que os limites divergentes e convergentes mais clássicos da parte inicial da teoria da tectônica de placas. Então, se a gente olha o Morgan e o Gordon, a gente vê que a distribuição das placas principais, elas são, a gente não consegue mudar do Morgan, mas se a gente começa a colocar as porções continentais, principalmente, e também as litosferas oceânicas, que têm deformação, que a gente tem evidência de deformação hoje, a gente tem zonas bastante amplas de limites, que são conhecidos como limites difusos de placa, que são essas partes cinzas aqui, que chegam a formar 15% da superfície da Terra. Bom, então, falando do motor da tectônica de placas, eu já estou terminando, turma, daqui a pouquinho, mas se a gente pensar nas coisas do Holmes lá, que foi a mesma coisa que foi usada pelo Hess e pela turma do início, na mudança de paradigma, no início da tectônica de placas, eu teria, então, eu teria uma fonte de calor aqui eu tenho um diabinho dando essa fonte de calor, podia ser uma pluma, certo? Então, esse material que está mais quente, ele sobe, porque ele é menos denso, e aí ele começa a resfriar, e até começar a voltar depois nessa célula de convecção. A gente tem informação que as células de convecção, elas existem, certo? Mas o que se diz, principalmente, e inclusive nos livros textos ainda, de geologia básica, na maioria deles, se diz que
a força de arrasto do manto, as correntes de convecção que mexeriam as litosferas, ou as placas. Né? Então, a força desse manto aqui ascendente, esse atrito aqui do manto, ou da astenosfera, com a litosfera, seria capaz de movimentar essas placas. Tá? Mas a gente ouve isso até hoje, mas em 75, na década de 80, a gente já sabia que as correntes de convecção, ou as forças vinculadas ao manto astenosférico, eles são mais vinculados a forças de resistência à movimentação da placa do que de motor da tectônica de placas. Então, essa é uma das partes para primeiro-anistas e para a turma do início do curso, que eu sempre falo, que o que move as placas não é a célula de convecção mantélica. As correntes de convecção do manto, elas fazem parte do sistema de dinâmica interna da Terra, mas elas não movimentam a Terra, certo? Elas têm outras implicações, né? Elas modificam a litosfera, mas o que movimenta, o que é o motor da tectônica de placas mesmo, são forças gravitacionais. Então, por isso que eu gosto daquele modelo do Daly lá, porque ele já evoca forças gravitacionais. E essas forças gravitacionais, a gente tem as principais, o ridge push, ou empurrão da cadeia mesoceânica, e o puxão da placa, ou slab pull, que está vinculado ao aumento de densidade da placa que está subductando, por mudanças mineralógicas de material menos denso, basáltico, para eclogitos com formação daquelas rochas lá, que os minerais foram feitos um para o outro, do granado anfacita, que vai ficando cada vez mais denso, porque vai entrando em pressões mais altas. Essas mudanças de fase fazem que essa placa aqui fica cada vez mais densa e puxa, então, essa placa para cá, certo? Então, o ridge push também não é formado não é o magma que vem aqui, ou o manto que sobe aqui, que empurra a placa. Na verdade, é a diferença, é o gradiente de pressão dessa montanha aqui em relação à placa lateral que empurra a placa para lá, certo? Então, nós temos duas forças principais, que é o slab pull e o ridge push, beleza? Isso eu queria trazer para vocês aqui. Então, aqui é só mais um desenho desse, mostrando que a maioria das forças vinculadas com a astenosfera são forças de resistência, não são de movimentação, até porque as células de convecção, desculpa, com os dados de tomografia sísmica ou de anisotropia sísmica que a gente tem hoje, a maioria dos vetores de movimento do manto astenosférico, eles não são compatíveis com os vetores de velocidade das placas. E as células de convecção, elas não são grandes o suficiente do tamanho das placas para, que nem aquele modelinho do Hess ou o modelinho do Holmes, tá? Isso tudo a gente sabe por geofísica. Então, uma das coisas que eu queria falar para vocês, e eu falo bastante já na cabeça de quem teve aula comigo, é que a geologia é uma ciência exata, certo? A gente usa muito a observação das rochas para entender a natureza, mas a gente não pode só observar a rocha, só descrever ela, a gente tem que usar muita quantificação para a gente entender da melhor maneira possível a natureza, certo? Então, essas quantificações, elas estão vinculadas, então, para a gente entender a dinâmica interna, a gente vai vincular a geofísica profunda, tomografia sísmica, gravimetria e sísmica profunda, em geral. Para entender as rochas de uma maneira mais completa, hoje em dia a gente usa a abordagem da petrocronologia, que é não só datar a rocha, porque a rocha tem várias idades, mas a cronologia dos processos petrológicos. E uma das coisas que são mais legais e que elas são super novas, né, 10 anos ou 20 anos no máximo, que é a modelagem numérica, termomecânica e termodinâmica, tanto em 2D como em 3D, para a gente tentar, então, resgatar essa história na escala do tempo geológico. Rapidinho, só curiosidade, só para a gente olhar aqui mais para a turma do primeiro ano, mas eu acho legal o Mar Vermelho aqui, esse exemplo do Rift Leste africano, e como olhar ele de um ponto de vista diferente. Então, aqui a gente está
entre a Península Arábica e o Egito, aqui no nordeste da África. E se a gente olhar essa pontinha aqui, que é o final do Mar Vermelho, dessa dorsal que está abrindo aqui, entre a Península Arábica e a África, a gente vai ver, é uma região lá do Canal de Suez, né, no Egito aqui, é uma importante zona geográfica de evolução da humanidade, tudo isso, por conta da civilização egípcia, né, o Rio Nilo está aqui, a gente consegue ver ele, o Canal de Suez está aqui, bonitão, e quando a gente olha com olhar geocientista, a gente consegue começar a colocar várias falhas transformantes, seria esse outro bracinho de mar aqui do Mar Vermelho, né, essa continuidade do Rift indo para Suez, coloca todo o delta, então, os sedimentos do delta do Nilo aqui, tá, só para a gente olhar como a gente olha diferente a Terra quando a gente coloca informação geológica ou tectônica. Esse aqui é um outro país super legal, que eu tive a felicidade de morar um tempinho. Eu morei nesse lugar aqui, ó, aqui embaixo, por incrível que pareça, subi já nesse piquinho aqui, ó, que é o Mitre Peak, e quando você pesquisa Nova Zelândia lá, você vai ver ovelhinhas, montanhas, montanhas e vulcões, né? E como a gente explica essa brincadeira toda, é nessa maravilha da natureza que a gente tem aqui, bem no meio da Ilha Sul, a falha alpina, que forma uma montanha bem grande aqui. Isso aqui é um limite de transferência, transforme, que transfere a subducção que a norte forma esses vulcões aqui, é a subducção da placa do Pacífico indo para debaixo da placa australiana. Depois a gente tem essa falha de destral aqui, que é um limite de placa transformante, que transfere, então, a subducção para sul, ela vira da placa australiana embaixo, da do Pacífico. Eu acho isso incrível. E o último, que eu sempre mostro nas minhas apresentações, desde que eu descobri, eu sou fissurado com isso. Para quem não sabe a historinha da Índia, num desenho bem simplesinho, a Índia era junto aqui com Madagascar e com a parte da Tanzânia aqui, do sudeste da África. Ela passeou, abriu Madagascar, depois ela saiu de Madagascar, passeou pelo Índico todo e bateu na Eurásia colidiu lá com a Eurásia, por volta de 30, 40 milhões de anos, né, e formou a cadeia de montanha mais alta do mundo hoje. E se a gente olha os Himalaias, esse corte, figurinha bem bonitinha, a gente tem toda essa informação que está a sul da sutura Sangbu aqui, a gente tem tudo isso aqui, é placa indiana, né, tem algumas coisinhas que é parte do oceano, que fechou aqui entre a Índia e a Eurásia, mas grande parte aqui faz parte da litosfera ou da crosta continental da placa da Índia, tá? Aí a gente tem uma unidadezinha aqui em cima, que é esse laranjinha, são unidades sedimentares vinculadas ao TETS, tá? A gente tem aqui, na parte superior, no topo dos Himalaias, um sistema de falhas normais de baixo ângulo, que é chamada de South Tibetan Detachment System, né? E eu vou mostrar bem ela aqui, para a gente ver uma curiosidade, que eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, esse aqui é o Monte Everest, que é o topo do mundo, não sei se vocês conhecem. Aqui, se a gente for subir o Everest lá, a gente vai encontrar um monte de rocha metamórfica de alto grau, o metamorfismo vai aumentando, quando você vai subindo o morro aqui, ele é invertido. Aqui nesse topinho aqui, a gente tem umas rochas calcilicáticas, nesse branquinho aqui, e lá no topo do mundo mesmo, não são rochas metamórficas, são calcários tetianos, pedacinho de sedimentos do TETS, que foi fechado entre a Índia e a Eurásia, que fica aqui no topo do mundo. Isso aqui é uma das falhas normais de baixo ângulo que tem desse sistema de falhas do sul do Tibete. É isso. Isso é a coisa mais maravilhosa que eu acho no mundo, que se Deus existe, Deus existiu para fazer isso aí, só. Beleza? Obrigado, meus queridos.